A nostalgia é uma emoção que surge quando lembramos com carinho de experiências passadas, geralmente associadas à infância ou à adolescência. Ela pode ser desencadeada por uma variedade de coisas, desde a música, cheiros e sabores e até objetos, lugares e experiências. Você se lembra do toque da tela inicial do CS 1.6? Over here, stranger. Também se lembra da música que tocava quando entrava em uma save room do Resident Evil 4? Essa sensação de relembrar os momentos que já viveu jogando esses jogos e sentir falta deles, isso é nostalgia. A nostalgia também pode ser encontrada em outros aspectos dos jogos, como música, arte e história. Muitos jogos possuem trilhas sonoras icônicas que ainda são ouvidas e apreciadas pelos jogadores de hoje em dia. Além disso, a arte dos jogos pode evocar a sensação de jogos clássicos, seja através de gráficos pixelizados ou de homenagem a jogos antigos. Por fim, a história dos jogos também pode ser um fator que evoca a nostalgia, à medida que jogamos e nos conectamos com personagens e enredos que nos lembram dos jogos que amamos no passado. Em resumo, a nostalgia é uma emoção poderosa que pode ser encontrada em muitos lugares nos jogos, seja através de jogos antigos, referências e homenagens, música, arte ou história. A nostalgia nos permite reviver momentos felizes do passado e conectarmos com nossas memórias de maneiras mais profundas e emocionais. Primeiramente, começamos com os jogos mais clássicos da Nintendo, como Super Mario Bros. E Mortal Kombat. Para muitos de nós, esses jogos são os que definem nossa infância, trazendo de volta memórias de sentar na frente da TV com o controle nas mãos. Os gráficos pixelizados e a música icônica de cada jogo ainda ressoam em nossas mentes. E até hoje muitos de nós ainda jogamos esses jogos em seus consoles originais ou em emuladores. Lembro de quando eu chegava da escola e já ia para o computador jogar Super Mario Bros. São lembranças que não voltam mais. Ao passar para a geração do PlayStation 2, vimos a ascensão dos jogos e do mundo aberto e das franquias que conhecemos e amamos hoje. GTA 3, por exemplo, transporta o jogador para mundos enormes, permitindo-nos explorar e interagir com personagens em uma escala nunca antes vista no mundo dos jogos. Durante o período de ascensão dos jogos de mundo aberto de maior violência gráfica nos anos 2000, várias empresas e países foram importantes para o desenvolvimento desses jogos e para controvérsias em torno deles. As empresas de jogos eletrônicos mais proeminentes na época incluíam a Rockstar Games, responsável pela franquia GTA, e a Electronic Arts, responsável por jogos de tiro em primeira pessoa, como o jogo Black de PS2. Os Estados Unidos foram um dos principais países a produzir e comercializar jogos eletrônicos violentos. Além disso, filmes como Taxi Driver e Psicopata Americano estavam em alta. Nova York estava passando por uma fase obscura nos anos 2000. Por outro lado, muitos países como a Alemanha, a Austrália e o Reino Unido censuraram ou proibiram jogos eletrônicos violentos ou com conteúdo sexual explícito. Isso levou muitas empresas a produzir versões censuradas ou alteradas de seus jogos para esses países, ou a limitar a venda de seus jogos nesses mercados. A ascensão dos jogos de mundo aberto de maior violência gráfica nos anos 2000 foi influenciada por várias empresas de jogos eletrônicos e por países que produziram e comercializaram esses jogos. Além disso, a controvérsia em torno deles foi influenciada por preocupações de países e governos sobre a mesma.
Além disso, a nostalgia dos jogos da época de 2000 está relacionada à fase obscura dos jogos da mesma época, porque muitos jogadores têm boas lembranças dos jogos que jogavam na época, apesar das críticas e controvérsias que os cercavam. Pois, quem não já tentou executar pedestres nas ruas do GTA San Andreas e atirar no cachorrinho preso na armadilha do R4? É triste pensar em todas as coisas que já perdemos, as pessoas que já se foram, os jogos que já jogamos e as experiências que nunca mais teremos. Mas, por outro lado, essas lembranças são uma parte valiosa de nós mesmos. Elas nos lembram de onde viemos, do que já passamos e do que ainda podemos alcançar. Então, enquanto o tempo continuar avançando, vamos lembrar de tudo que nos trouxe até aqui. Vamos nos lembrar dos jogos que nos fizeram rir e chorar, dos amigos que fizeram parte dessa jornada e das aventuras que nunca esqueceremos. E quem sabe, talvez um dia possamos voltar atrás no tempo e reviver esses momentos especiais novamente. Até lá, vamos nos concentrar em fazer novas memórias e viver cada momento como se fosse o último.